ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Uma coisa que eu achei diferente no Estratégia é que o Estratégia ele tem uma suíte completa de cursos, vamos dizer assim. O Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais. Eu estudava pelo material de Estratégia, que me ajudava na doutrina e na jurisprudência de uma forma bem organizada. O curso de Estratégia para a prova oral, ele apresenta uma série de vantagens. Que me ajudavam bastante, porque são muito bem organizadas e muito bem resumidas e ao mesmo tempo aprofundadas naqueles temas, né? Então sempre que eu podia eu baixava esses PDFs também, utilizava eles. Uma coisa que eu achei diferente no Estratégia é que o Estratégia ele tem uma suíte completa de cursos, vamos dizer assim. O Estratégia ele sempre esteve presente, seja como PDF, seja como uma revisão em videoaula. Então eu sempre utilizei esses materiais. Eu estudava pelo material de Estratégia, que me ajudava na doutrina e na jurisprudência de uma forma bem organizada. O curso de Estratégia para a prova oral, ele apresenta uma série de vantagens. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um encontro, nosso 11º encontro, continuação aí da parte especial. Entrei aqui para conversar um pouquinho com quem está no chat, quem está chegando agora, quem já está comigo desde o começo dessa noite, né? Quem vai aguentar comigo as 3h30 de aula, 3h30 de aula. Boa noite, Leonardo, boa noite, Luana, boa noite, Vanessa, boa noite, Letícia. Várias pessoas já estavam aqui comigo na aula anterior de crimes contra o patrimônio, né? Dan de novo, bora, Dan tá acompanhando todas. Boa noite. Pessoal, a última aula foi bem corrida no finalzinho, crimes contra o patrimônio tem muita coisa, mas eu estou tendo a missão aqui de passar os pontos mais importantes para vocês da parte especial do direito penal em 4 encontros, tá? Um feedback muito bom que eu estou recebendo no Instagram é que tem pessoas mandando mensagem: professor, eu nunca achei que numa aula de 45 minutos, um bloco de 50 minutos, ia cair para mim a ficha da teoria do crime, da teoria da conduta, igual caiu na sua aula. Né? Professor, eu finalmente entendi imputação objetiva em um bloco assim de 30, 40 minutos, né? E esse é o meu objetivo aqui com vocês, sabe? É que vocês realmente aprendam de vez aquele tema. Às vezes numa aula assim, uma noite assim, você cai a ficha naquele tema, né? E é o que eu pretendo que aconteça hoje, nessa nossa próxima aula, que trabalharemos crimes contra a dignidade sexual no primeiro bloco, de 45 minutos,
e depois trabalharemos crimes contra a fé pública, que eu sei que são crimes que muitos que estudam para carreiras jurídicas fogem desses crimes, né? Não querem estudar, querem só decorar a pena ali, decorar o que é documento público, privado e seja assim, né? Então a gente vai aqui, eu espero que hoje vocês realmente aprendam esses delitos, tá? Contem comigo aqui. Letícia falou que gostou muito da aula, muito obrigado, tá? Não conhecia, então agora começarei a dar aulas aqui no Estratégia, tá? Já estamos aqui no 11º encontro, teremos outros projetos juntos. E também no meu Instagram, qualquer dúvida, manda até áudio para os alunos lá explicando algum tema. Fico à disposição, tá? Eu vou puxar a vinheta, já retornaremos daí com a aula, tá? E depois, ao final, eu puxarei a vinheta novamente para nós conversarmos, eu tirar as dúvidas aqui do chat, tá bom? Então eu vou dar uma puxada aqui na vinheta e já volto em 2 segundinhos com vocês. Agora sim, pessoal, vamos lá então. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Hoje, parte especial focando crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, crimes que despencam nas provas para delegado de polícia, tá? Apesar de o foco ser realmente crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, essas duas espécies de delitos que iremos estudar agora aparecem bastante, tá? Tem muita jurisprudência, muita doutrina sobre, a gente tem que dar uma estudada. Então vou passar o slide aqui, me apresentar novamente para vocês, meu Instagram, @delegado.lucaspetri, opa, até pulei o slide aqui, vamos lá, @delegado.lucaspetri. Pessoal, eu sou delegado de polícia no estado do Paraná, sou mentor de concurso público, sou professor aqui do Estratégia na matéria de Direito Penal, essa matéria que eu gosto muito, porque a gente pode conversar muito sobre ela, tá? E agora estou aqui no Estratégia, comecei esse projeto aqui no Estratégia e acredito que ficarei com vocês em mais alguns projetos. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, feedback, me manda lá no Instagram. Fico à disposição, eu respondo todo mundo, tá? Sou bem ativo lá, então me manda mensagem que sentirei prazer em te responder, tá? Igual eu já disse para vocês, nosso curso é de Direito Penal focado para delegado de polícia. Então teremos questões aqui primordialmente focadas para o cargo de delegado de polícia. No entanto, se você estuda para as demais carreiras jurídicas, juiz, promotor, procurador, se você estuda para analista dos tribunais, fica aqui nessa aula comigo, tá? Fica aqui nessa aula. Eu prometo a você que você irá retirar aí grandes questões dessa aula que, apesar de ser focada em delegado de polícia, também serve e muito para as demais carreiras jurídicas. Apenas fazendo um pequeno retrocesso nas nossas aulas, nós tivemos aqui 11 encontros, contando com esse aqui, tá? Nós tivemos 8 encontros sobre a parte geral do direito penal, trabalhamos aí teoria da norma, trabalhamos teoria do crime, trabalhamos um pouco de teoria da pena, trabalhamos ilicitude, culpabilidade, né? Teoria do crime, eu não digo só teoria da conduta, mas trabalhamos aqui toda a parte geral. Realmente, faltou pouca coisa a não ser tratada. E sempre com foco nos pontos que mais aparecem nas provas, tá? Eu estudo muito as provas de concurso público, principalmente para delegado de polícia, estudo muito mesmo, pessoal. Tenho várias estatísticas ali comigo, o Estratégia ainda trouxe mais estatísticas, então a gente somou as duas e estou trazendo aqui para vocês os temas que mais aparecem nas provas. Então eu peço realmente uma atenção especial, porque às vezes nessa 1h30 que nós temos juntos, você vai tirar mais de uma questão da sua prova. Olha o custo-benefício, você estuda durante 2, 3 anos, né, para uma prova de 100 questões. E às vezes aqui em 1h30 você ganha 1 ou 2 questões. Olha esse custo-benefício, não é enorme? Então, foco aí, tá? Foco aí. Agradeço você por estar aqui comigo, mas vamos focar. Peço a vocês uma aula ativa, tá? Normalmente o estudo por videoaula ele é negligenciado, né, por vários mentores, várias pessoas que estudam métodos de estudo. E realmente, para você fazer uma videoaula render, você tem que fazer um estudo ativo. Então você que está aí deitado na cama, que está aí sentado meio desleixado no sofá, dá uma levantadinha, mexe o corpo, arruma a postura,
pega um bloquinho de anotação, pega um caderno, anota comigo, faz uma revisão ativa, responda quando eu perguntar, que a sua aula vai render muito mais mesmo, tá? Então faça um estudo ativo comigo, peço para você um estudo ativo. Enfim, vamos seguir para a nossa aula de hoje, que trato aqui crimes contra a dignidade sexual no primeiro bloco e crimes contra a fé pública no segundo bloco. Primeiras observações iniciais dos crimes contra a dignidade sexual. Pessoal, esses crimes eles estão previstos a partir ali do artigo 213 do Código Penal. Eu não conseguirei trabalhar todos com vocês aqui, mas os principais nós iremos trabalhar, tá? Observações iniciais que eu queria fazer com vocês, primeiramente, é sobre a Lei 12.015 de 2009. Pessoal, essa lei ela mudou muita coisa ali sobre os crimes contra a dignidade sexual. Primeiramente, o próprio título. O título se chamava Crimes contra os Costumes. Depois dessa lei, passou a se chamar Crimes contra a Dignidade Sexual. Ela mudou diversas majorantes e também mudou alguns delitos. E o primeiro delito que eu queria falar com vocês aqui é o crime de atentado violento ao pudor. Pessoal, esse crime aqui, ele estava previsto no artigo 214 do Código Penal. Ele estava previsto, por quê? Porque ele foi revogado, tá? Ele foi revogado. E o que falava esse crime? Atentado violento ao pudor era o crime daquele agente que, mediante violência ou grave ameaça, ele praticava com outra pessoa um ato libidinoso diverso da condição carnal. O estupro, ele sempre existiu, mas o estupro, antes de 2009, ele era apenas conjunção carnal. Então nós tínhamos ali prática de violência, grave ameaça, visando uma conjunção carnal. E no crime de atentado violento ao pudor, nós tínhamos uma violência ou grave ameaça visando um ato libidinoso diverso da condição carnal. Por exemplo, um sexo oral, né? Por exemplo, até um beijo, né? Mas algo que não fosse uma conjunção carnal. Pessoal, esse crime aqui ele foi revogado, mas eu peço uma atenção especial porque esse crime, ele não foi revogado, tá? Se você entrar ali no Código Penal, no artigo 214, você não vai ver nada. Mas esse artigo aqui, ele passou para o artigo 213. E vocês lembram qual que é o nome desse instituto aqui? Instituto da Continuidade normativo típica. Complicadinho, né? A gente estudou lá na nossa primeira aula. Lá em teoria da norma, lá em sucessão de leis penais no tempo, nós estudamos a continuidade normativo típica. Pessoal, se tivesse um abolício criminis, esse crime ele iria ter sido revogado. Não seria mais crime você praticar mediante violência ou grave ameaça um ato libidinoso diverso da condição carnal. No entanto, esse crime ele passou para outro tipo penal. Você cometer agora a mesma coisa, violência, grave ameaça, ato libidinoso, você vai responder pelo crime de estupro. Antes, se você estuprasse uma pessoa mediante condição carnal e ainda fizesse ela fazer sexo oral em você, você respondia por estupro e por atentado violento ao pudor. Em concurso material, a pena era até maior, tá? Era até pior para o réu, mas o legislador não pensou muito nisso não. Agora, se a pessoa ela comete com a mesma pessoa, né, com a mesma vítima, um sexo oral mediante violência ou grave ameaça, que é um ato libidinoso, e também uma condição carnal, ela vai responder apenas pelo crime de estupro, tá bem? Apenas pelo crime de estupro. Então saibam que o crime de atentado violento ao pudor, ele foi revogado, mas ele passou, o tipo penal passou para o crime de estupro, tá? E isso se chama continuidade normativo típica. Não houve um abolício criminis. Perfeito? Vamos lá então para o nosso próximo slide, que já começamos a falar aí sobre os crimes em espécie, né? Sobre os delitos ali, sobre os tipos penais. E o primeiro, claro, seria o estupro, que está previsto logo ali no artigo 213. É um crime que não tem tanta especificidade, tá? Não é muito detalhado. É basicamente você constranger alguém, o agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal, ou outro ato libidinoso diverso aí da condição carnal. Ainda assim, nós temos algumas coisinhas para frisar. Vamos lá? Primeiramente, o delito de estupro, ele é hediondo.
em todas as suas formas, tá? É um crime hediondo. E segunda coisa, aqui nós temos as qualificadoras, né? Nós temos as qualificadoras do estupro. Pessoal, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, nós temos uma pena maior. E se da conduta resulta morte, nós temos ainda uma pena muito maior. Mas o que eu quero que vocês saibam é que tanto a lesão corporal de natureza grave quanto a morte é um crime pré-ter-doloso. Olha como a gente revisa coisa aqui, né? A gente revisa muita coisa. Crime pré-ter-doloso. Vocês lembram o que é um crime pré-ter-doloso? É aquele crime que tem dolo mais culpa. Ele tem dolo na conduta e ele tem culpa no resultado, naquele resultado secundário. Pessoal, aqui, vocês lembram certinho o que é crime pré-ter-doloso? Aquele crime que começa com o dolo e acaba na culpa. Então aqui é o caso do agente que ele vai lá. Ele chega com uma arma de fogo e pega uma mulher, vamos dizer, numa praça, né? O agente vai lá, anda na praça, pega a vítima, sequestra a vítima, leva ela, vamos dizer, para o meio do mato ali, e com uma arma de fogo faz ela ter conjunção carnal com ele. É um crime horrível, né? Mas faz ela ter conjunção carnal com ele. Pessoal, ele está ali estuprando ela. O intuito dele não era matar, era estuprar, tá? Ele queria estuprar, ele não queria matar. Só que ele se empolga ali e ele começa a bater nela. E quando ele está batendo nela com a arma de fogo, ele acaba a matando no meio do sexo, tá? O intuito dele era estuprar, mas ele acabou matando por imprudência, por negligência, no caso aqui por imprudência, né? Ele fez atos ali impensáveis, né? Atos culposos. Dessa forma, ele vai responder por estupro qualificado, tá? Estupro qualificado. Ele não queria o resultado morte, mas por título de culpa, ele vai responder aqui na qualificadora de estupro. Diferente situação fosse se ele já fosse com o intuito de estuprar e matar. Ele queria estuprar e queria matar. Aí, pessoal, ele vai responder por estupro simples, tá? Olha que absurdo, né? Ele vai responder por estupro simples. No entanto, ele vai ter concurso material com o crime de homicídio. Então aí não é mais absurdo. Por quê? Ele vai responder pela soma dos dois crimes. Por homicídio, provavelmente qualificado, e também por estupro, tá? Então saibam disso, que as qualificadoras aqui do crime de estupro são pré-ter-dolosas, perfeito? E lembrem do que eu falei sobre o ato libidinoso, tá? É um tipo penal misto alternativo, que a pessoa ela pode praticar um só verbo, a conjunção carnal, ou o outro verbo, no caso aqui o ato libidinoso, o ato libidinoso, né? E já estará consumado o delito. Se ela fazer as duas coisas, tanto a conjunção carnal como o ato libidinoso, ela vai responder apenas por um crime único de estupro. Tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas jurisprudências. E aqui é muito especial a jurisprudência, tá? É muito importante, cai muito, porque, igual eu disse para vocês, dentro do tipo penal não tem muita coisa. Aquilo que eu falei da endiodez e do pré-ter-doloso é o que tem. Né? É só isso que tem no tipo penal. Não tem mais o que eu falar para vocês. Né? Eu posso falar vários exemplos, né? Mas não tem porquê, não tem motivo de eu ficar falando diversos exemplos que de estupro. Né? Eu acredito que vocês já entenderam. Mediante violência ou grave ameaça, a pessoa vai lá e realiza aí atos libidinosos ou condição carnal. No entanto, nós temos algumas jurisprudências que são muito importantes. Vamos lá para essa? O beijo lascivo, aquele beijo à força, né? Aquele beijo à força, aquele beijo forçado. Ele integra o rol de atos libidinosos e configura o crime de estupro, se obtido mediante emprego de força física do agente contra a vítima maior de 14 anos. Por que maior? Porque se for menor, é crime de estupro de vulnerável, tá? Daí você pensa, nossa, mas professor, que absurdo, né? Por exemplo, aquele cara na balada vai lá mediante força, mediante ameaça, mediante violência e toma um beijo daquela mulher. Né? Que absurdo ele responder por estupro, olha a pena que é. Ele vai responder pela mesma pena daquele que praticou uma conjunção carnal, que é algo muito mais grave. Pessoal, aqui no direito penal, nós temos que adequar a conduta, no fato concreto, ao tipo penal, certo? Nós temos que fazer essa adequação. Esse é o nosso trabalho aqui no direito penal. Você, como delegado de polícia em breve, vai chegar o boletim de ocorrência para você, vai chegar aquele caso, aquela investigação para você, e você vai ter que adequar aquela conduta no mundo real
ao tipo penal em análise. E caso não tenha nenhum tipo penal, você não vai adequar nenhum tipo penal, é fato atípico. Mas o nosso trabalho é esse aqui no direito penal, é adequar aquela conduta dentro daquele tipo penal em lei. No caso do estupro, nós temos violência ou grave ameaça, ato libidinoso diverso da condição carnal ou condição carnal. Aquele cara que, mediante violência ou grave ameaça, ele rouba um beijo lascivo daquela vítima, ele utilizou da grave ameaça ou da violência, e um beijo lascivo é um ato libidinoso. Pronto, ele praticou estupro, tá bom? Perfeito? Então levem isso. Aqui no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, é muito importante você não ficar pensando nos valores morais da sociedade, tá? Nos valores morais da sociedade, ou no que a mídia diz, porque a mídia fala muito sobre assédio, né? A gente vai ver que assédio é um crime muito exclusivo, uma situação muito específica. E cai na sua prova, por quê? Porque a mídia traz quase tudo como assédio, né? E na sua prova eles sabem disso e eles vão trazer alguma situação como assédio, por exemplo, que não é. Nós temos que ser técnicos, tá? Você que está aqui vendo essa aula, você é um técnico, eu tenho certeza que você é um técnico jurídico. Você tem ou terá formação em direito em breve, ou irá prestar algum concurso para a carreira jurídica. Dessa forma, nós temos que ser técnicos. Se nós não formos técnicos, quem vai ser? Né? Quem vai ser técnico senão a gente? Por isso que nós temos que ser técnicos, tá? Vamos para a segunda coisa que eu queria falar para vocês aqui, que é sobre o estupro, o chamado estupro virtual, tá? Vou até escrever aqui para vocês, estupro virtual. Para quem já estava indignado com o beijo lascivo, vocês imaginam que pode ser um crime de estupro sem o autor encostar na vítima? Vocês já pensaram nisso? Que pode ter um crime de estupro sem o autor encostar na vítima. Vamos lá? O agente chega na casa da mulher, a mulher está sozinha, ele sabe que ela está sozinha, ele chega na casa dela, né? Ele é tarado por ela, ele quer ela, ele chega na casa dela com uma arma de fogo, ele não encosta nela, ele chega com uma arma de fogo, ameaça ela e fala: tira sua roupa, né? Tira sua roupa que eu quero te ver nua, né? E ela começa a se despir e ele começa a se masturbar na frente dela. Pessoal, se masturbar ali é um ato libidinoso diverso da condição carnal? Sim, pessoal, é sim, certo? Não precisa nem encostar nele. Ele utilizou de violência ou grave ameaça? Sim. Estupro, pessoal. Estupro virtual, ele nem encostou nela. Ele não encostou nela. Mas mediante grave ameaça ou violência, ele praticou ali um ato libidinoso diverso da condição carnal. Estupro, tá bom? Perfeito? Essas ponderações que eu queria fazer com vocês, já iremos continuar aqui com outro delito. A nossa aula será rápida, porque teremos 2 blocos de crimes importantíssimos, então a nossa aula terá que ser rápida. Eu vou trazer aqui o que eu quero que vocês saibam, tá? O mais importante. Passamos, então, para mais um crime, violação sexual mediante fraude. Esse crime ele está previsto no artigo 215 do Código Penal, e nós temos muitas coisas aqui a falar sobre ele. Vamos lá primeiro para o tipo penal, né? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pessoal, vamos lá. No crime da violação sexual mediante fraude, pessoal, a pessoa, ela tem uma falsa percepção da realidade. Ela sabe o que está acontecendo. Assim, ela pode concordar ou não, mas ela tem uma falsa percepção da realidade. Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo, infelizmente, que a gente já teve no Brasil, né? E esse que é o pior para mim. Nos crimes contra a dignidade sexual, a maioria dos exemplos nós tivemos recentemente, né? A mídia traz muito esses crimes e vocês sempre vão conseguir encaixar algum crime que aparece na mídia aqui nesses delitos. Vamos lá, o primeiro, vamos dizer que uma pessoa de determinada religião chega lá e o padre, não vou falar padre, né, mas ali o superior dela, o superior naquela religião, chega e fala para ela: olha, você tem que ficar nua nesse momento, você tem que praticar uma condição carnal comigo, porque senão algo tenebroso vai acontecer aqui, vai acontecer para nós, vai acontecer para a nossa religião, vai acontecer na sua vida. Pessoal, ele se utilizou ali de uma fraude para ter aquela condição carnal. Ele não se utilizou de violência, ele não se utilizou de grave ameaça, né? Mas ele se utilizou ali de um meio fraudulento. Outro meio fraudulento também seria do médico. O médico que vai lá e tem atos libidinosos com a vítima ali sendo paciente dele, né? Ele utiliza ali da fraude porque ele está ali escondido, né? Ele vai lá e tem atos libidinosos com ela. Olha que absurdo, né? No caso, se encaixa aqui
na violação sexual mediante fraude. Certo, pessoal? Então lembre desse delito que ele é especialmente importante porque muitas vezes não se encaixa no crime de estupro e se encaixa aqui. Mas uma atenção especial. Se a vítima estiver desacordada, certo? Por exemplo, aquele médico, infelizmente, né? Aquele médico que efetuou atos libidinosos com a vítima ali, anestesiada, desacordada, pessoal, aí a vítima, ela não tem uma falsa percepção da realidade. Ela nem tem percepção alguma, certo? Aí se encaixa no crime de estupro de vulnerável, que a gente já vai ver em seguida. Não se encaixa aqui na violação sexual mediante fraude. Aqui a vítima está acordada, ela tem noção, né? Mas ela só tem uma falsa percepção, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui é o crime de chamado, né, stealthing, tá? É um termo em inglês aí, mas que tem caído muito na prova. Por quê? Porque é basicamente novo. É o caso daquela relação em que o cara, no meio da conjunção carnal, ele vai e retira o preservativo, tá? Ele retira o preservativo. E nós temos 3 situações. E pode configurar aí 3 crimes diferentes ou até não configurar crime, tá? Nós temos 3 situações, eu vou puxar o slide aqui para falar com vocês. Vamos lá? O primeiro é se a vítima queria preservativo, tá? E o cara, mediante fraude, retirou. Aqui, artigo 215. Vai responder por violação sexual mediante fraude. O segundo, a vítima também queria o preservativo. O cara tirou, a vítima percebeu e teve grave ameaça ou violência. E continuou ali o ato da conjunção carnal. Pessoal, aqui é estupro, tá? Estupro. Artigo 213. E por fim, a vítima queria, né? Mas consentiu. Que fato atípico. Eu quero que vocês anotem de melhor forma isso aí, tá? Não anotem igual eu anotei aqui, porque eu tenho pouco espaço. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. No primeiro caso, a vítima, ela condicionou a relação sexual ao preservativo. Então ela falou, nós só iremos ter condição carnal se usarmos preservativo. No meio do ato, o homem, geralmente o homem, né, o agente, vai lá e tira o preservativo. Ele tira o preservativo e não avisa a vítima. A vítima não percebe. E assim, ele continua ali a condição carnal. Isso é crime, pessoal. Violação sexual mediante fraude. Por quê? Porque ela está sendo enganada. Ela está sendo ludibriada. Ela achava que ele estava com preservativo e ele não estava. E ele está praticando condição carnal. Artigo 215 do Código Penal. Outro caso. A vítima está ali, condicionou a relação sexual com o preservativo, percebeu que o homem retirou o preservativo, que o agente retirou o preservativo, ele pediu para parar, e ele, mediante violência, continuou o ato sexual. Já virou um crime de estupro. Porque a partir do momento que a vítima pediu para ele parar, e ele não parou ali sem o preservativo, virou um crime de estupro, tá? E por fim, a vítima queria o preservativo, ele vai lá, tira o preservativo, né? O agente vai lá, tira o preservativo, a vítima percebe, no entanto, tudo bem, aceita, consente em continuar sem o preservativo. Pessoal, aí, fato atípico, tá? Aí não há crime, tá bom? Então essa é a situação. Stealthing por quê? Significa de modo furtivo, né? Modo furtivo, o agente vai lá e retira o preservativo, certo? Era isso que eu queria falar com vocês sobre crime de violação sexual mediante fraude. Já dei exemplo, já falei sobre a tática aqui do stealthing, tá? Então, seguimos para uma questão, tá? Vamos seguir para uma questão. Vamos lá? Indivíduo maior... Vou até puxar o slide aqui para vocês. Opa, pronto. Indivíduo maior e capaz... Aqui, questão de 2023, olha, quentíssima, tá? Indivíduo maior e capaz, sob a alegação de que estava doente e precisava de material genético humano, praticou atos libidinosos com um adolescente de 15 anos, tá? 15 anos. O qual consentiu com a prática. A conduta do indivíduo maior e capaz, no caso apresentado, é do crime de estupro de vulnerável? Falso, né, pessoal? Falso.
é o crime do artigo 215. Vamos lá? Por que que não é estupro de vulnerável? Estupro de vulnerável, pessoa menor de 14 anos, certo? A vítima aqui no caso tem 15 anos. Estupro de vulnerável, pessoa maior de 14 anos ou impossibilitada de oferecer resistência, seja por doença mental, seja pelo estado dela naquele momento. Tá muito importante lembrar desse final aqui. Não é só menor de 14 anos, também por impossibilidade de resistência. Aqui no caso, ela tinha capacidade de resistência? Tinha, né? Ela aceitou. Ela consentiu com os atos libidinosos. Ela era menor de 14 anos? Não, ela tinha 15. Logo, tiramos estupro de vulnerável. Professor, por que não pode ser estupro? Ele utilizou de violência ou grave ameaça? Não. Ele mentiu para ela, né? Disse para ela que estava doente, que precisava de material genético ali, e com isso ele conseguiu o consentimento dela. Logo, não foi violência ou grave ameaça, foi mediante fraude. Por isso, artigo 215 aí do Código Penal. Violação sexual mediante fraude e não estupro ou estupro de vulnerável. Perfeito? Entendido, pessoal? Entendido? Sobre a idade, vamos lá. Por que colocaram aqui 15 anos? Para confundir o candidato, né? 14 anos para baixo não vale o consentimento, certo? Nem aí para o consentimento, perfeito? Não importa se consentiu ou não, o direito penal, aqui o ordenamento jurídico brasileiro, né? Ele entende que a pessoa abaixo de 14 anos tem presunção absoluta ali de vulnerabilidade, quando vítima aqui dos crimes contra a dignidade sexual. Ela não é capaz de consentir ou não. Já uma pessoa de 15 anos, ela é capaz, tá? Ela é capaz. Vamos para outro exemplo? Vamos para outro exemplo? A pessoa de 15 anos, ela namora um maior de 18 anos. Namora um cara de 21 anos. Vamos lá, vou até escrever aqui para vocês. Vou até apagar aqui. Vamos lá, para um exemplo bem interessante. Tá? Diferente daqui. Vou até cortar aqui. Vamos lá. Nós temos um maior de 21 anos. Temos um maior. Temos uma menor de 15 anos. Tá? Era para eu circular aqui, tá? E temos a mãe dela. A mãe, tá? E vamos lá. A mãe da menor, ela gosta muito desse maior de idade. Ela quer que a filha case com ele, né? Ela quer que a filha case com ele. A mãe vai lá e fala para a filha, induz ela, lembra o que é indução? Indução aqui está dentro de participação, nós temos auxílio moral, auxílio material. Indução, você planta a ideia na cabeça da pessoa. Instigação, a pessoa tem a ideia e você instiga ela a praticar aquele ato, tá? Aqui a mãe induz, ela cria a ideia na cabeça da pessoa, cria a ideia na cabeça da menor. Fica falando para ela, olha, eu quero que você pratique ato com ele, tá? Pratica ato com ele é um cara gente boa, vai lá, né, faz, já tá na idade. E ela assim vai, e ele tranquilo, não tem violência, não tem grave ameaça, não tem nada, tá? É um relacionamento normal, namoram ali, se conheceram, estão namorando, tá? A menor vai lá e consente com o ato. Consente com o ato. A menor de 15 anos. Vai lá e pratica conjunção carnal. Transa com o maior de idade. Certo? Pessoal, qual crime foi praticado pela mãe? Vamos lá, vamos ver se alguém acerta aqui? Vamos lá? Qual o crime praticado pela mãe? E qual o crime praticado pelo maior? Será? Será que houve crime? Qual o crime praticado aqui por eles? Pessoal, para a sociedade, um aspecto moral, para mim, pelo menos, né? Mas para a sociedade no geral, soa muito ruim isso, né? Um cara maior de 20 anos, né? Às vezes maior de 40, 50, 60 anos, nós temos alguns casos aí hipotéticos, né? Com uma menor de 15, 16 anos. Soa muito mal para a sociedade, né? Soa muito mal para a sociedade. Mas não há crime, pessoal. Uma pessoa de 15 anos já pode consentir. Se ela consentir, não há crime. Tá? Não foi utilizado grave ameaça, não foi utilizada violência, não foi utilizado fraude, tá? A mãe falar para ela, né, induzir ela sem praticar nenhum ato ali de violência ou grave ameaça, pessoal, não é crime, tá? Não é crime. Se ela quis, não é crime, tá bom? Mesmo parecendo muito ruim, ali péssimo, né, perante a sociedade, não há crime, tá bom? Seguimos então para o crime de estupro de vulnerável. Vamos lá? Estupro de vulnerável previsto ali no artigo 217-A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato com menor de 14 anos. Primeira coisa, vocês estão lendo aqui violência ou grave ameaça? Não, né? Então, se for praticado com violência ou grave ameaça, estupro de vulnerável. Se for sem violência ou grave ameaça, o menor de 14 anos consentiu, estupro de vulnerável, tá bom? Aqui, não importa
Lá no estupro, a gente precisa da violência ou da grave ameaça. Aqui não, pessoal. Aqui não. Não importa qual foi o motivo, qual foi o meio. Você praticou conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém vulnerável, menor de 14 anos, ou enfermo, ou doente mental, ou sem capacidade de oferecer resistência, estupro de vulnerável, tá? Você vai responder por esse crime que tem uma pena bem alta. Seguimos aqui para o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações, né, a conjunção carnal ou ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, tá? Então você vai lá, é o caso do agente que vai lá embebeda a menina até a menina cair, né? Ou dá um boa noite Cinderela e a menina desmaia, né? A menina dorme. E ele vai lá e pratica uma conjunção carnal com ela. Pessoal, isso é crime, estupro de vulnerável, tá? Ela não tinha a mínima possibilidade de oferecer resistência. Ou alguém pela capacidade mental, né, por ser doente mental, também não possui aquela capacidade. Outro exemplo que eu já citei para vocês agora é o caso do anestesista. Né, o anestesista está ali com a mulher anestesiada, ela não tem a mínima capacidade de oferecer resistência. Estupro de vulnerável, tá? Então lembrem que não é só o menor de 14 anos, é também esses outros casos previstos aqui no parágrafo 1º. Seguimos para uma questão. Vamos lá? Pessoal, Júnia, de 14 anos de idade, 14 anos, acusa Pierre, de 18 anos de idade, de ter praticado crime de natureza consistente em conjunção carnal forçada no dia do último aniversário da jovem. Pierre, contudo, alega que o ato sexual foi consentido, tá? A respeito da situação hipotética, julgo o item a seguir. Vamos lá. Caso fique comprovado o consentimento de Júnia para a prática do ato sexual, a conduta do Pierre será atípica. Olha que questão maliciosa, né? Que questão maliciosa. Por quê? Se a Júnia fosse menor de 14 anos, não importaria o consentimento dela. Mas como Júnia tem 14 anos e o tipo penal do estupro de vulnerável, ele fala apenas menor de 14 anos, se comprovado o consentimento da Júnia, realmente a conduta será atípica. Essa questão, ela está certa. Ela está verdadeira, tá? Ela está verdadeira. Acertariam essa na prova, pessoal? Acertariam essa na prova? Ou vocês deixariam o direito sair pelo dedo de vocês aí? Certo? Essa questão está verdadeira. Seguimos para a próxima aqui. Uma outra questão. Acerca dos crimes em espécie, julguei o item seguinte. Nos crimes contra a dignidade sexual, a vulnerabilidade da menor de 14 anos de idade é considerada relativa, devendo, no caso concreto, ser considerado o comportamento sexual da vítima, sua vida social e o grau de conscientização da menor. Pessoal, isso aqui é absurda, né? Mas eu quero que vocês saibam o quê? Aqui tá errado, tá? Tá falso, tá? Essa questão tá falsa, né? Primeiramente, deixa eu responder ela com vocês. Essa questão tá falsa por quê? Pessoal, aqui a presunção é absoluta, tá? É absoluta. Lembrem disso. Não importa se ela não era virgem, não importa o grau de escolarização dela, não importa a vida social dela, não importa se ela consentiu, não importa se os pais dela consentiram, não importa nada. Fez sexo com menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Tá bom? Certo. Levem isso. A presunção aqui é absoluta, não é relativa. Tá? Não admite prova em contrário. Não importa qualquer outro motivo, certo? Inclusive, temos uma súmula aqui falando exatamente sobre isso. Vamos lá para essa súmula? 593 do STJ, tá? Súmula importante para o seu concurso aí. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Isso daqui veio só, né, para consolidar aí qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha perante relacionamento amoroso, consentimento da vítima, tá, pessoal? Inclusive, a mãe da pessoa menor de 14 anos, que consente com o relacionamento amoroso, tá? Consente com o relacionamento amoroso. Sabe que aqueles dois praticam ali conjunção carnal e atos libidinosos diversos da prisão, pode responder
por estupro de vulnerável na forma de participação. Eu já tive caso assim na delegacia. Por quê? Chegou o conselho tutelar, chegou a mãe, chegou a vítima, chegou o autor, maior de 21 anos, a vítima menor de 14 anos. Todos eles moravam juntos no mesmo local. E a mãe falou pra mim, a mãe como testemunha, falou pra mim, eu gosto do menino, eu sei ali que eles praticam alguns atos. Quando ela começou a falar isso pra mim, eu falei, senhora, eu tenho que advertir aqui a senhora que a partir desse momento a senhora pode ser acusada de estupro de vulnerável. Então a senhora tem o direito de ficar em silêncio, tem o direito de um advogado, tem o direito de comunicar alguém da sua família, no caso da senhora ficar presa. Eu comuniquei esse direito a ela, tá? Eu tive que comunicar por quê? Porque a partir daquele momento ela poderia responder na forma de participação em crime de estupro de vulnerável, tá bom? Perfeito? Então, seguimos aqui para os próximos crimes. Vamos lá? Pessoal, 2 delitos que vocês não podem confundir. E se vocês forem somente pelo que a mídia diz, vocês vão confundir. Por quê? Porque para a mídia não existe o crime de importunação sexual. Existe apenas o crime de assédio sexual. Para a mídia tudo é assédio. A pessoa foi lá e violentou outra dentro do ônibus, né? É assédio. E não, pessoal. Vamos lá ver os tipos penais, primeiramente. Importantíssimo aqui. Importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva do terceiro. Aqui vocês viram fraude? Não. Viram grave ameaça? Não. Viram violência? Não. Pratica contra alguém e sem a anuência. Apenas isso, tá? Essas são as elementares do tipo penal. Assédio sexual. 216A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência ao exercício de emprego, cargo ou função. Olha que esse crime é muito mais restrito, tá? Muito mais restrito, tá? Eu vou falar primeiro importunação sexual, depois eu vou passar para assédio sexual. Pessoal, importunação sexual é um crime subsidiário, tá? É um crime subsidiário. E, inclusive, é um crime expressamente subsidiário. Tá escrito aqui. Se o ato não constitui crime mais grave. Certo? E o que é subsidiário? Nós já estudamos lá em conflito aparente de normas. O que é um crime subsidiário? Caso não seja possível aplicar o crime mais grave, tem ele. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu achei muito bom, que eu até vi numa aula esses dias. Estava vindo uma aula, estava assistindo algumas aulas e eu vi. O que é subsidiário? É a gente, pessoal. É o homem. É você, homem, que está assistindo aqui essa aula e está com a sua esposa ali na sala, está com a namorada na casa dela. Ela queria namorar um cara muito lindo. Ela queria namorar um cara lindo, um cara rico. Ela queria aquele cara perfeito. Né? Ela queria aquele cara perfeito, aquele cara dos sonhos dela. Mas não tem aquele cara. Ela não consegue chegar naquele cara. Aí tem você. Você. Você que está aqui assistindo essa aula. O subsidiário. Você é subsidiário. Como ela não pode ter aquele cara, ela tem você. Ela tem eu. Tá? Que é o subsidiário. Tá bem? Então, pensem dessa forma. Crime subsidiário é isso. Já que não pode ter aquele mais grave, vamos ali no subsidiário. Tá bom? Perfeito? E aqui, pessoal, não tendo grave ameaça, não tendo violência, não tendo fraude, se encaixa aqui. Importunação sexual, infelizmente, caiu até no meu plantão já. É o caso que teve até esses tempos aqui em São Paulo. Caiu no meu plantão semana passada, vou falar pra vocês. Horrível, 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 horrível. É o cara que chegou no ônibus, né? Chegou no ônibus, tirou o órgão genital pra fora e começou a se masturbar assistindo uma mulher, né? E foi lá e ejaculou na mulher. Um absurdo, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Foi lá e ejaculou na mulher. Qual era o problema antes de 2018? Antes de 2018, né? Pode ver que essa lei aqui, eu até deixei aqui para vocês, 2018. Qual que era o problema? Antes de 2018, nós tínhamos duas hipóteses. Tinha o crime de estupro e tinha o crime de ato obsceno, né? Nenhum se encaixava bem nesse crime. Por quê? Ele não cometia violência ou grave ameaça. Então não podia ser o crime de estupro. Acabava encaixando no ato obsceno, que é um crime até de menor potencial ofensivo. Certo? Que nem não se encaixaria direito também, mas encaixava ali porque era um crime de menor pena.
Daí você pensava, o cara fazia tudo isso, o agente fazia tudo isso, ia no ônibus, tirava o órgão genital para fora, se masturbava para aquela mulher, ejaculava nela e respondia por nada, era liberado, né? Era liberado, respondia ali por um crime de pena de 1 ano e já era liberado. Um absurdo. Veio o legislativo e criou esse tipo penal, tá? Para poder punir agentes nessa condição. Outro caso é o chamado froteirismo. Cai muito, froteurismo, né? Lá do francês, sou péssimo, mas né, a gente tenta aqui. Que é o caso do agente que vai se esfregando nas mulheres dentro do ônibus, né? É aquele agente, vocês conhecem, vocês não conhecem ninguém, né? Mas vocês veem na mídia, acontece na mídia, que é o agente que está lá filmando a mulher, se esfregando na mulher, vai em ônibus cheio para ficar se esfregando nas mulheres. Comete aqui, pessoal, importunação sexual. Por quê? Não tem fraude, não tem grave ameaça, não tem violência. Só pratica ali aquele ato libidinoso sem a anuência daquela vítima, tá? Lembrando que pode ser tanto homem como mulher, mas infelizmente os exemplos aí que nós temos são dos homens, né? E também temos aqui agora, passamos importunação sexual, temos assédio sexual. Pessoal, assédio sexual tem que ter uma relação de hierarquia e só acontece dentro de emprego, cargo ou função. Olha que é um crime muito diferente do que a mídia fala, né? O que a mídia fala? Aqui é o caso do superior hierárquico que, visando um favorecimento sexual, ele se utiliza do cargo dele para o seu inferior hierárquico fazer aquele ato, né? Fazer um ato libidinoso, mandar uma foto nua para ele, alguma coisa assim. É isso, pessoal, somente isso, tá? Se forem 2 pessoas na mesma condição hierárquica, por exemplo, a mulher é analista ali de uma empresa e o homem também é analista, e o homem fica utilizando ali, fica pedindo favores sexuais para ela. Não é esse crime, pessoal. Não é crime de assédio sexual. É uma conduta atípica. Acreditem, é uma conduta atípica. Tem esfera trabalhista, tem na esfera civil, mas aqui não, tá? Pode virar uma importunação sexual caso tenha o ato libidinoso? Pode, tá? Pode, mas ainda não se encaixa aqui no crime de assédio sexual. Ponto importantíssimo, atenção aqui, se estiver dormindo, acorde. Ponto importantíssimo. O STJ já admitiu que no caso de professor e aluno, mesmo não tendo uma ascendência hierárquica, né, dentro de um mesmo emprego, né, um professor não é ascendente hierárquico de um aluno, pode caracterizar o crime de assédio sexual. Então o professor da faculdade vai lá e começa a pedir favores sexuais para uma aluna, a maior ali, né, ele pratica o crime de assédio sexual. Por quê? Porque, querendo ou não, ele está numa posição hierárquica superior. Ele tem condições de pedir favores sexuais ali em via de uma nota, né, ou apenas pela posição dele. Certo? Passamos aqui esses 2 delitos. Vocês viram que eles são muito diferentes entre si. Então, continuamos aqui a nossa aula. Certo? Vamos lá? Pessoal, corrupção de menores. Corrupção de menores, nós temos a corrupção de menores aqui no Código Penal, que é esse crime aqui. Basicamente, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, tá? Muito cuidado aqui que pode a pessoa responder tanto por estupro de vulnerável como por corrupção de menores, tá? Dependendo aí do grau dessa participação, tá bem? Mas aqui, nesse tipo penal, você induz alguém menor de 14 anos a praticar a satisfazer a lascívia de outrem, tá? A praticar um ato libidinoso com outra pessoa. Perfeito? Esse crime aqui, ele é material, tá? Um crime importante. Ele é crime material, tá? Ele só se consuma depois que a pessoa estiver praticando o ato a fim de satisfazer a lascívia própria, certo? E por que essa importância de ele ser material? Porque esse crime, ele não tem nada a ver com o crime 244B do ECA. E esse crime 244B do ECA, ele é formal, e eu não quero que vocês confundam isso. Apesar deles terem o mesmo nome iuris, tá? Os dois são corrupção de menores, eles não têm nada a ver um com o outro, pessoal. Aqui nós estamos falando de um crime contra a dignidade sexual. Lá no ECA 244B estamos falando de outra coisa totalmente distinta. Lá você corrompe o menor, né? Você pratica uma infração penal com um menor de 18 anos, ou instiga ele a praticar uma infração penal. Não tem nada a ver,
tá? E por que é um crime informal lá no ECA? Porque apenas você estar ali praticando ou você induzir aquele menor a praticar uma infração penal, menor de 18 anos, tá? Você já responde pelo crime. O menor não precisa praticar a infração penal, apenas dele ser induzido ali, apenas de você praticar atos para a indução, você já responde pelo crime de corrupção de menores do ECA, tá bom? Então, nada a ver com o ECA, perfeito? E aqui, muito importante porque cai na sua prova, tá? Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Vocês lembram o que é isso? Dolo específico. Sem esse dolo específico não há tipo penal, certo? Então vamos lá. Exemplo para vocês. A mãe, garota de luxo, né? Isso daqui já caiu em prova, tá? Esse exemplo que eu tô dando já caiu em prova. A mãe, garota de luxo, né? Acompanhante de luxo, né? Tem um filho ali de 10 anos de idade. E eles moram numa casa pequena, certo? E a mãe pega e leva cliente lá na casa dela, às vezes, porque ela não tem muito dinheiro, não quer levar no motel, e leva lá na casa dela. E ela levou um cliente lá para casa dela, fechou a porta do quarto, mas a porta do quarto acabou abrindo um pouquinho ali. Ela estava ali em ato de conjunção carnal com o cliente. O menor chegou no cantinho da porta e assistiu tudo, viu o ato inteiro. Ela vai responder por esse crime? Não, pessoal, porque ela não tem o dolo específico. Ela não tem o dolo de satisfazer a lascívia dela. Ela não está sentindo vontade, ela não está fazendo aquele ato por isso, certo? Ela não tem esse dolo específico, tá? É diferente da pessoa que deixa o menor assistindo a conjunção carnal, porque ele se sente atraído por aquilo. Ele tem vontade, ele quer ver a criança assistindo. Olha que perturbador, né? Mas ele quer assistir, ele quer que a criança menor de 14 anos veja ele sente tesão por aquilo, tá? E aí sim responde aqui pelo crime de 218A, perfeito? Então, diferencia aí o dolo específico ou não, tá? Se tiver apenas o dolo geral, ou seja, está apenas praticando o ato na frente de uma criança menor de 14 anos, não vai responder por esse crime. É um fato atípico, tá? É um fato atípico. Seguindo, vamos lá? Para o crime de casa de prostituição. Pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que esse é um crime habitual, tá? Esse é um crime habitual. Por quê? Olha o verbo aqui. Verbo manter. Logo, esse crime é um habitual. Você tem que manter. Você tem que manter ali por uma certa quantidade de tempo, tá? É aquele crime que o flagrante ele perdura pelo tempo, mas ele também precisa da consumação aí. Para ser consumado esse delito, ele tem que ser praticado mais de uma vez. Tem que ser um crime habitual. Por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário e do agente. Pessoal, importantíssimo aqui. Casa de prostituição hoje no Brasil é ilícito penal? Não. Se ela não tiver exploração sexual, não. É liberado, é legal, tá? Só é crime de casa de prostituição se houver exploração sexual, tá? Trouxe julgado para vocês aqui, falando disso. Vamos lá? Informativo 631 do STJ, tá? Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercância sexual, ou seja, um tipo de exploração sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, que seria outro tipo de exploração sexual, nem comprovação de que o réu tirava proveito, né, auferindo lucros da atividade sexual mediante ameaça, coerção, violência, não há que se falar em fato típico a ser punido na esfera penal. Certo? Então, quando vocês gerarem delegados de polícia, não pensem em fechar todas as casas de prostituição lá da cidade, tá? Vejam se tem exploração sexual. Não chega fechando tudo, porque às vezes pode ser que seja lícito. Pode ser que não tenha ali nenhum crime a ser apurado na esfera penal. Perfeito, pessoal? Então, caso não tenha pagado,
tem um valor médio ali da menina a ser paga, isso tem jurisprudência sobre, tá? A menina recebe tanta porcentagem, não caracteriza exploração sexual. Dessa forma não há crime, tá bom, pessoal? Então tem que ter ali uma ameaça, tem que ter menor de 14 anos, tem que ter uma exploração sexual para caracterizar o crime. E era isso que eu queria trazer para vocês de crimes contra a dignidade sexual, tá? São os crimes mais importantes aqui que eu vislumbro. Eu gostaria que você desse uma olhada no título inteiro. Tem algumas majorantes muito importantes ali, tá? Então vale a pena dar uma olhada, mas aqui é o grosso, é o que eu quero que vocês saibam, é o que parece em prova. Então veja essa aula novamente se você não entendeu algum tópico. E eu vou puxar a vinheta aqui, vou voltar para tirar as dúvidas do chat, depois eu vou puxar a vinheta novamente e vou continuar a aula, tá? Então vou puxar aqui a vinheta rapidinho, já volto com vocês antes do próximo bloco. Deixa eu ver, pessoal, rapidamente sobre esse primeiro bloco, já que iremos mudar totalmente a temática. Eu quero ver o que vocês têm aqui de dúvidas. Vamos lá aqui no finalzinho. Não vou incomodar nenhuma. Ai, ai. Não vai fechar nenhuma, né? Vai deixar todas as casas de prostituição abertas. Não vai nem atrás. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, importunação. A questão do transporte público e a masturbação nesses locais. Enquadra-se qual crime? Importunação sexual, tá bom? Tanto, eu acho que eu até falei para vocês isso, né? A questão do transporte público é o froteirismo, da pessoa se esfregar nas outras sem a anuência delas, importunação sexual. E já o caso do agente pegar, realmente se masturbar e até ejacular na pessoa, é importunação sexual. Lembrando que se o agente estiver fazendo, por exemplo, na rua, virado num canto, sem vendo ninguém, sem vítima determinada, nós temos o crime de ato obsceno, tá? A importunação sexual ela tem que ser dirigida a alguém. Então o agente ele tem que estar se masturbando, olhando para aquela pessoa, visando aquela pessoa, tá? Perfeito? No transporte público sempre vai ser, a não ser que o transporte público seja totalmente vazio, tá? Mas em regra vai ser importunação sexual, tá? Caiu em prova, já vai pensando na importunação sexual, certo? Vamos lá, pessoal. Estupro virtual do R$215, estupro virtual, principalmente o estupro virtual. Ah, que aqui foi da questão, né? Era da questão. Então, realmente, a gente já resolveu a questão, né? Então, já deu certinho ali, por isso que estava falando. Que eu trouxe algumas questões ali para a gente fazer. O caso da mãe que incentivou a filha a ter relação sexual com o namorado porque gostava dele. Se a filha tivesse 14 anos, caracterizava o artigo 218? Muito bom, pessoal. Mas ali é só menor de 14 anos, então não caracteriza, tá? Tem que ser menor de 14 anos. Mas muito boa essa pergunta, tá? Muito boa essa pergunta mesmo, tá? Vamos lá. Menor de 14 anos, sim. Tá. Luana, aqui, já que você fez essa pergunta, que ela é muito boa, tá? Eu vou até falar um pouquinho mais com vocês. Por quê? Tem divergência, né? Aí entramos numa divergência. A mãe incentiva a filha a ter relação sexual ali com a filha menor de 14 anos, incentiva, né? É incentivada ali pela mãe a ter relação sexual com maior de 18 anos. E aí? Vai responder pelo artigo 218 ou vai responder por participação no crime de estupro de vulnerável? Aí a divergência. Por quê? Tem gente que fala que esse artigo 218 ele não serve para nada, porque a mãe deveria responder também por estupro de vulnerável, o instigador deveria responder também por estupro de vulnerável, e tem gente que fala que ele é totalmente aplicável. Então, mesmo no caso do estupro de vulnerável, deve responder ali pelo artigo 218. Minha opinião, tem que ver o caso concreto. Tem que ver o caso concreto. A mãe, nesse caso, que induziu a filha, conhecendo o autor do delito, do estupro de vulnerável, para mim, deve responder por estupro de vulnerável, tá? Caso diferente é da pessoa que nem sabe com quem a vítima vai realizar aquela conjunção carnal, aquele outro ato libidinoso. Por exemplo, eu não, né? Um agente tem uma amiga menor de 14 anos e fica falando, não, olha, você tem que fazer conjunção carnal
com tal pessoa ou com outra pessoa, mas você tem que realizar aquele ato, né? Aí, para mim, se encaixaria no artigo 218 do Código Penal, tá? Mas aqui é uma grande divergência. Nesse caso da mãe, eu colocaria no estupro de vulnerável, tá? Eu colocaria no estupro de vulnerável, tá bem? Perfeito? Entendido? Deixa eu ver se tem mais alguma... tenho eterna dúvida que acima. Tícia grita e acorda os pais que dormiam no quarto da casa. Os pais, vendo a filha suja e em pânico, impedem Caio de fugir e decidem chamar a polícia. Acionado a polícia, Caio é preso em flagrante. Bom, aí depende, né? Se a Tícia for menor de idade, eu colocaria estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável, certo? Se for maior de idade, poderíamos colocar um estupro, tá? Mas para mim, o crime aí já está consumado, certo? Já está consumado, tá bom? Certo? Tá bem, pessoal? Tá bem? Perfeito? Perfeito? Tá bom? Bom, pessoal, eu vou continuar a aula aqui, senão vai ficar muito longa essa aula, tá bom? Dan, qualquer coisa me manda depois que eu te respondo ali no Instagram, rapidinho, tá bom? A gente bate um papo depois, eu até vou responder as dúvidas do final, tá bom? Mas vamos lá, senão não vai dar tempo de eu continuar a aula. Eu vou puxar a vinheta e vou continuar o próximo bloco aqui que nós teremos crimes contra a fé pública, perfeito? Vamos lá então. Vamos lá, pessoal, segundo bloco da aula de hoje, trabalhamos já crimes contra a dignidade sexual e agora crimes contra a fé pública, que eu sei que quem estuda para carreira policial, quem estuda para carreira jurídica, odeia esses crimes, torce, vai na prova torcendo que não tenha crime contra a fé pública naquela prova, né? Mas, pessoal, vamos fazer o possível para entender de uma vez por todas esses delitos? Vamos lá, me promete uma atenção especial, independentemente do horário que você estiver assistindo essa aula, quem está ao vivo aqui, eu sei que é tarde da noite, mas me promete uma atenção especial para a gente entender esses delitos, tá? Vamos entender. Eu quero que vocês entendam. E como eu vou fazer isso com vocês? Exemplos, pessoal. Eu quero dar exemplos para vocês, quero destrinchar o tipo penal e dar exemplos, tá? Então a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Contem comigo, vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui rapidamente os tipos penais de falsidade material, tá? Vamos ver esses tipos penais, vamos lá? Primeiramente aqui, artigo 297, falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. E o crime de falsificação de documento particular, artigo 298, é o praticamente o mesmo tipo penal, mas documento particular. Então, um é documento público e o outro é documento particular, certo? Reclusão de 1 a 5 anos, reclusão de 2 a 6 anos. Essa pena cai em prova, tá? Essa pena cai em prova, então vocês têm que saber. Eu quero fazer com vocês a diferenciação da falsidade material, que é o que nós temos aqui, para o falso ideológico, tá? Eu quero muito fazer essa diferença com vocês. O que seria o falso material? Pessoal, o falso material, aquele documento, ele foi produzido de maneira falsificada. Ele é falso como um todo, certo? Ele não foi produzido pelo órgão competente. Ele foi produzido por alguém que não era competente para produzir aquele documento, seja no âmbito particular, seja no âmbito público, tá? Aquele documento, ele é totalmente falso, certo? Tanto as informações nele, como o documento por si só. Querem um exemplo? Um exemplo que vocês vão ver na delegacia de vocês, e que é um exemplo que acontece muito mesmo, é o caso de diploma de faculdade. Diploma de faculdade, até faculdade pública, acredita se quiserem, mas até faculdade pública. Chega lá na sua delegacia, um documento totalmente falsificado. Você manda para a faculdade, manda ali um scanner para a faculdade, né? Manda e-mail, escaneia e manda para a faculdade, e fala para eles, olha, esse aluno estudou aí com vocês, vocês têm esse tipo de diploma, esse aluno foi aluno de vocês, e a faculdade, não até esse diploma aí, a gente nem utiliza esse modelo, sabe, de tão absurdo às vezes que é a fraude. E aquele cara, aquele agente, ele está se passando como formado em mais de uma faculdade aí, todas com documento falso,
certo? É o caso também do menor de idade que falsifica uma carteira de identidade, tá? É o caso do menor de idade que vai lá, imprime uma carteira de identidade, coloca os dados dele ali e acha que vai entrar em todos os bares, né? Em todos os bares e baladas possíveis. Também, pessoal, falsificação de documento público, tá? Falsificação de documento público, perfeito? E agora uma pergunta para você, já vou começar com as perguntas aqui. Esse menor, caso ele falsifique o documento público, ele vai lá e faz o documento, e depois ele usa esse documento, ele vai responder por qual crime? Ele vai responder por falsificação e por uso, ou por só falsificação? Aqui é um caso lá do conflito aparente de normas, absorção. O crime mais grave absorve o crime mais leve. Qual que é o crime mais grave? Falsificação de documento público. Ele vai responder apenas por falsificação de documento público. Ele não vai responder pelo uso. Se foi ele que fraudou, se foi ele que fez o documento, ele vai responder apenas pela falsificação. E vamos para a falsidade ideológica? Falsidade ideológica, o documento ele é verdadeiro. O documento ele é verdadeiro, mas as informações que estão dentro do documento são falsas. Tá bem? Olha a diferença. Falsidade material. Por que material? Porque é matéria. Matéria, entende? Você consegue pegar. Falsidade material, o documento é falso, materialmente falando. Você pega aquele documento e ele é falso, tá? Falso ideológico, não. Falso ideológico, você pega o documento e ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele tem tudo que aparenta ser verdadeiro. Mas as informações lá são falsas. Vamos para exemplo? Falei para vocês que ia trazer muito exemplo para vocês aqui, né? Vamos lá então. Vocês podem passar por um caso de falsidade ideológica. Em breve, vocês podem passar por uma falsidade ideológica. Quando vocês forem empossados no cargo de delegado de polícia ou outra carreira jurídica que você esteja prestando, você vai assinar um documento que você comprova que você não exerce outra função. Que você não exerce outra função, seja pública ou privada. Por quê? Porque a sua função tem que ser apenas ali a função pública. Exceto, claro, alguns casos, né, como o de professor que estou fazendo aqui com vocês. Por isso que eu não entrei no crime, tá bom? Já vou avisando vocês que eu não pratiquei falsidade ideológica. Mas, caso, por exemplo, uma pessoa tenha um cargo público e ela vai lá, assume o cargo de delegado de polícia, ou a pessoa ela tem OAB, ou a pessoa ela é empresária, ela tem uma empresa no nome dela, ela assume o cargo de delegado de polícia e ela vai lá e assina aquele documento que ela não possui outra profissão, compatível com o cargo, ela praticou falsidade ideológica. Por quê, pessoal? Aquele documento vai ser o Estado que vai te dar, certo? Você vai estar ali, você passou no concurso, você está ali na sua posse, o Estado está te dando aquele documento. Aquele documento ele é verdadeiro, ele não é falso, mas a informação dentro dele é falsa. Você não poderia assinar aquele documento caso você tivesse outro cargo aí, porque você estaria mentindo, tá? Você estaria mentindo. Vamos para outro exemplo? Vou citar muito exemplo para vocês hoje. Vamos para outro exemplo. Ali no Paraná tem o Detran, né? O Detran PR, né? Um órgão estadual. E vamos supor que alguns funcionários ali do Detran, eles possuem a máquina, eles possuem o molde da CNH. Inclusive, isso já aconteceu, tá? Eu estou citando um exemplo hipotético, mas já aconteceu, tá? Eles possuem a máquina, ali o molde perfeito da CNH. É o exemplo, é o molde que o Detran realmente usa. E eles começam a vender essas carteiras de habilitação por fora. Pessoal, aquele documento, ele é verdadeiro. Os funcionários do Detran, eles têm competência para emitir aquele documento. Inclusive, eles têm um molde que o documento é igual ao verdadeiro. Só que eles vendem para pessoas por fora, eles incluem dados falsos naquele documento. Certo? Muito diferente de uma pessoa em casa, vai lá e manda fazer com alguém que não é funcionário do Detran, que não tem aquele molde. Manda fazer uma CNH falsa. Nesse caso, falsidade material. Não cai no falsidade ideológica, cai aqui no falsidade material. Entendido, pessoal? Entenderam bem a diferença entre falsidade material e falso ideológico?
Vamos para mais um exemplo. Você está aí hoje, ficou assistindo a aula comigo até as 11 da noite, está cansado e você tem um amigo médico. Você tem um amigo médico e você pensa, eu não quero trabalhar amanhã. Não quero trabalhar amanhã, está muito tarde, estou cansado, quero dormir até mais tarde. Não quero trabalhar amanhã. Você manda mensagem para o seu amigo médico, me consegue um atestado aí? Me consegue um atestado? Para amanhã, fala que eu estou mal e tal, me consegue um atestado? Ele vai lá e receita o atestado. Pessoal, ele praticou um crime. Ele praticou um crime falso ideológico. Não necessariamente um crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque tem um artigo específico do médico que falsifica ali o atestado, tá bem? Mas ele praticou um crime falso ideológico, que é um crime que não é falso material. É um crime que o ato, o documento é verdadeiro, mas a informação dentro dele é falsa. O médico tem competência ali para dar um atestado? Tem. Aquele documento é verdadeiro? Ele dá ali a folha para você, né, o parecer, o atestado, né? Medicina legal, vamos puxar lá de medicina legal. É o próprio atestado, o nome do documento é atestado. Só que as informações ali estão falsas. Por quê? Ele mentiu. Você não está doente. Você poderia ir trabalhar, mas não foi, não quis. Certo? Seguimos então. Muitos exemplos já, né? Muitos exemplos mesmo. Vamos aqui seguir para outro slide, que é o crime de falsidade ideológica. O que é esse crime de falsidade ideológica? Vamos lá? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Isso daqui é muito importante, tá? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Aí a pena depende se o documento é público ou particular. Pessoal, vamos lá. Eu já falei para vocês o que é falsidade ideológica, mas eu queria eu trouxe esse tipo penal aqui para falar para vocês que o crime de falsidade ideológica previsto aqui no artigo 299, ele possui o chamado dolo específico, tá? E cai em prova dessa maneira, muito fácil. Cai assim: o crime de falsidade ideológica possui o dolo geral, ou o crime de falsidade ideológica possui o dolo específico, tá? Possui o dolo específico. O agente, ele tem que falsificar o documento, ele tem que omitir ou inserir declaração visando prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre o fato juridicamente relevante. Professor, se tem algum exemplo aí que não vai se encaixar na falsidade ideológica? Sinceramente, não sei te dar um exemplo. Não sei te dar um exemplo aqui, eu não consigo imaginar uma situação em que há falsidade ideológica que não tenha a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade ali sobre algum fato, a não ser assim uma brincadeira entre amigos. Um desafio, por exemplo. Eu desafio o funcionário do Detran, meu amigo, a criar ali uma CNH falsa para mim, tá? Aí sim, mas aquela CNH não vai ser utilizada, né? Foi apenas um desafio interno. Vamos supor um exemplo assim, pessoal. Mas possui o dolo específico, tá? Possui o dolo específico. Entendido, pessoal? Entenderam bem a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica, pessoal? É muito importante vocês entenderem, tá? Falsidade material ou documento inteiro ou em parte é falso, tá? Pode ser que você tenha cortado o documento para parecer verdadeiro, pode ser que você tenha inserido ali um contrato atrás daquele documento para ele parecer verdadeiro, e não, falsidade material. Falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, a pessoa foi competente, a pessoa que fez aquele documento ela era competente, mas os dados inseridos ali são dados falsos. Importantíssimo aqui para vocês, deixa eu até apagar aqui do dolo específico, temos um julgado do currículo Lattes, tá? Você inserir lá no currículo Lattes é crime? Não, pessoal. Não é crime. Tá? Julgado do STJ. Não é crime você inserir informação falsa lá no seu currículo Lattes. Lembra até, teve um caso real de um ministro da Educação que tinha algumas irregularidades no currículo dele, né? Aí chegou na grande mídia e aí começou essa discussão. Se isso seria crime ou não. Segundo o STJ, você inserir informações falsas no seu currículo Lattes
não é crime. Por quê? Porque é passível de averiguação. Uma pessoa que coloca os dados falsos lá no currículo Lattes, o diploma dela que pode ser falso, certo? Se o diploma for falso, aí sim a falsificação de documento público. Mas os dados que estão lá no Lattes, eles são possíveis de averiguação de outras formas. E para o STJ, sendo permitida a averiguação, sendo possível a averiguação por outras formas, ou seja, você precisa de outro documento para você averiguar se aqueles dados são verdadeiros, certo? Por isso, para o STJ não é crime, fato atípico. Então, você pode inserir informações erradas lá no seu currículo Lattes, que vai ser fato atípico, não é crime de falsidade ideológica, tá bom? Julgado importante que pode cair na sua prova. E agora seguimos para mais outros crimes aqui. E esses crimes são uso de documento falso e falsa identidade. Eu sei que vocês confundem muito. Por isso, eu vou dar exemplo aqui para vocês, tá? Você está lá como delegado de polícia, e você entrou, fez uma operação ali no meio da noite em uma casa noturna, né? Uma casa noturna, estava cheio de gente lá, e você fez uma operação estava buscando ali 3 traficantes, né? Você encontrou um deles, chegou e falou para ele, qual o seu nome? Né? Qual o seu nome? E ele mentiu o nome, você já sabia qual era o nome dele. Mas você foi lá e perguntou o nome dele, e ele mentiu o nome. E você falou, me dá seu documento. E ele não deu o documento, certo? Ele não deu o documento, ele só mentiu o nome dele. Aí você foi no segundo traficante, e perguntou, qual é o seu nome? Ele mentiu o nome também, falou lá, José, e o nome dele era outro. Ele mentiu o nome. Você pediu um documento, ele foi lá e entregou o documento falso. Ele responde por outro crime. Você chegou num terceiro traficante. Qual o seu nome? Ele foi lá e falou o nome, me dá seu documento. Ele deu o documento de terceira pessoa. Pessoal, e aí? Quem cometeu qual crime? Cada um cometeu um crime. O primeiro, que não entregou documento algum e apenas falou o nome dele, falou o nome errado dele, falou o nome falso, vai responder por falsa identidade. Por falsa identidade. Aqui não há documento. Não há documento. Certo? Não há documento. O segundo vai responder por uso de documento falso. Por quê? Ele utilizou documento falso. Certo? Perfeito, pessoal? Porque ele utilizou um documento falso. Importantíssimo. Cai muito em prova, a gente já vai fazer questões. A pessoa alegando autodefesa, ela pode mentir para você, delegado de polícia? Ela pode falar o nome errado para você, alegando autodefesa? Não, pessoal. O STJ, a STF já pacificaram a questão que a pessoa que está sendo ali interrogada pelo delegado de polícia, ou mesmo num interrogatório informal, um delegado de polícia ou um policial só perguntou o nome dela, ela não pode mentir, ela tem que falar o nome dela, senão ela vai incorrer no delito aqui de falsa identidade ou uso de documento falso. E agora eu quero até parar um pouquinho aqui com vocês, para a gente conversar sobre a competência. Pessoal, importantíssimo, tá? Importantíssimo. Pode aparecer tanto em direito penal como em processo penal. A questão da competência. Isso eu vou dar uma situação prática para vocês. Vou dar uma situação prática. Eu sou delegado da Polícia Civil, certo? Então, em regra, eu tenho competência residual, tenho atribuição residual, né? E eu investigo ali os crimes em regra da Justiça Comum Estadual. Já um delegado federal, ele investiga em regra, delitos de competência da Justiça Federal, certo? Vamos lá, então. Se o agente ele falsifica um documento público de esfera federal, ele falsifica um documento público de uma universidade federal, ele vai responder por um crime de competência federal. Logo, a Polícia Federal que vai investigar aquele delito. Certo? Certo, né? Agora vamos lá. O agente vai lá e falsifica uma CNH. CNH eu já falei com vocês, CNH é estadual. CNH é estadual, certo? O Detran tem em cada estado. É o Detran que emite. Então a CNH, apesar de ela ter validade
nacional, é um documento estadual. Pessoal, é o delegado da Polícia Civil que investiga, certo? Vai cair para mim. Então, se chegar uma CNH falsificada para mim, e o agente que falsificou aquela CNH, eu que vou investigar aquele crime, e ele vai responder perante a Justiça Comum Estadual. Se for um diploma de universidade federal, né, vai responder perante a Polícia Federal e vai responder perante a competência da Justiça Federal. Agora vamos melhorar um pouquinho nossos exemplos. Chegou o agente com a CNH falsa, tá? Com a CNH falsa. Ele chegou e mostrou esse documento para a PRF. Mostrou esse documento para a PRF, um órgão federal, né? Polícia Rodoviária Federal. Chega lá na minha delegacia. Olha, doutor, chegou esse agente aqui, ele não falsificou o documento, mas ele está utilizando uma CNH falsa. E ele quis usar essa CNH aqui para disfarçar o nome dele perante a gente Polícia Rodoviária Federal. Sabe o que eu falaria? Eu falaria, pessoal, não é aqui não, não é aqui. Pega esse cara e leva ele para Polícia Federal. Por quê? Porque a partir do momento que ele apresentou o documento para vocês, virou um crime da competência federal. Vamos lá, então? Se a pessoa falsificou o crime, ela falsificou o documento, você vai ver qual é o documento, certo? Se ela utilizou aquele documento, se ela fez uso daquele documento, você vai ver para quem foi apresentado aquele documento, certo? Se mostrou para a Polícia Militar, ele mostrou a CNH para a Polícia Militar, ok, vem para mim. Por quê? Porque é estadual. Mostrou a CNH para a Polícia Civil, vem para mim, certo? Por quê? Polícia Civil estadual. O delegado da Polícia Civil que vai investigar, Justiça Comum Estadual que vai julgar, certo? Mostrou para a Polícia Rodoviária Federal, vai para o delegado da Polícia Federal. Ele que vai investigar, porque apresentou para a Polícia Federal um órgão federal. Agora vamos complicar um pouquinho mais ainda? Vamos complicar um pouquinho mais? Chegou o agente com a CNH falsa, mostrou para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal chegou e falou para mim, doutor, mostrou aqui pra gente. Primeiramente, eu não vou mandar direto para a Polícia Federal. Sabe por quê? Eu vou perguntar, foi ele que falsificou o documento ou não? Foi ele que falsificou a CNH ou não? Ou ele só está usando? Ele comprou essa CNH falsa e ele está usando. Pessoal, isso muda tudo. Se foi ele que falsificou, ele não vai responder por uso de documento falso. Ele vai responder por falsificação de documento público. Sendo a CNH estadual, a competência vai ser minha, a atribuição vai ser minha. Agora, se ele comprou de alguém, não foi ele que falsificou, e ele apenas está utilizando aquele documento, aí sim vai para o delegado da Polícia Federal. Por quê? Porque não foi ele que falsificou, ele só está utilizando. Difícil, né? Eu acho que isso daqui confunde a mente, né? Confunde a mente. E cai em prova. E cai em prova, pessoal. Mas lembrem, o básico. Lembrem o básico, tá? O agente pega e falsifica o documento. O agente falsifica o documento, certo? Falsifica o documento. Você tem que ver qual é o documento. Se o documento é federal ou estadual, ou é privado, certo? Se for estadual ou privado, Justiça Estadual. Se for federal, Justiça Federal, delegado de Polícia Federal. Agora, se o agente usa aquele documento e ele não falsificou, ele só utiliza aquele documento, você tem que ver não o documento, você tem que ver quem ele está apresentando, quem ele está tentando enganar. Se ele estiver tentando enganar algum órgão federal, Justiça Federal, delegado de Polícia Federal. Se eles estiverem tentando enganar algum órgão estadual ou municipal, Justiça Comum Estadual, delegado de Polícia Civil. Certo? Lembrem disso para a sua vida prática e para o seu concurso. Vocês vão me agradecer por esses 10 minutos aqui na sua vida prática posteriormente. Porque vai chegar gente lá para você. Uso de documento falso. A primeira pergunta que você vai fazer é, foi ele que falsificou ou não? Porque isso muda tudo. Se foi ele que falsificou, já muda. Se ele não falsificou, muda.
certo? Beleza? Passado a competência, voltamos aqui para os nossos crimes. Falsa identidade, não tem documento. Uso de documento falso, utiliza um documento. E por fim, lembra que eu tinha falado com vocês do nosso terceiro traficante? O terceiro traficante, o que ele fez? Ele apresentou outro documento, mas ele apresentou o documento de outra pessoa, certo? Aquele documento que ele apresentou era verdadeiro, só que era de outra pessoa, era do irmão dele. Isso é muito comum, né? Apresenta o documento do irmão. Até menor de idade que vai entrar numa balada, apresenta o documento do irmão porque é parecido. Pessoal, está cometendo um crime. Crime previsto no artigo 308. Artigo 308 do Código Penal. Que é você usar documento de outrem. Você usa documento de outrem como se o seu documento fosse. Tá bom? Esse crime ele tem basicamente o uso de documento de terceiro. Tá? Ele é chamado aí uso de documento de terceiro. Por quê? Porque ele é um documento verdadeiro. Né? Ele é um documento verdadeiro. Então ele não pode ser chamado de uso de documento falso. Por isso que se encaixa ali no artigo 308 do Código Penal. Certo? Passamos aqui. Vamos para algumas questões agora? Vamos para algumas questões aqui. Vou puxar o slide, vou puxar a questão. Vamos lá. CESP 2017. Aqui, oficial de justiça. No curso de diligência para citação pessoal de réu em processo criminal, o destinatário da citação apresentou documento de identidade de outra pessoa. Olha lá. Documento de identidade de outra pessoa, em que havia substituído a fotografia original, com o objetivo de se furtar ao ato, o que frustrou o cumprimento da ordem judicial. Nesse caso, o citado praticou o crime de falsa identidade. Pessoal, vamos lá. Ele usou o documento de outra pessoa, certo? Aí, por si só, ele poderia sim responder pelo crime de falsa identidade. Por quê? Porque o nome iuris, ali dentro do Código Penal, do 307 e 308, é o mesmo, tá? É o mesmo. E às vezes a banca, ela traz o nome iuris que está no Código Penal. Eles estão dentro do nome iuris. É horrível isso, né? Porque o crime de falsa identidade do artigo 307, ele fala ali sobre não usar documento. E o falsa identidade do artigo 308, ele fala sobre usar documento verdadeiro de outra pessoa, tá? Então poderia ser considerado verdadeiro. Mas aqui, exatamente, já falaram aqui no chat, havia substituído a fotografia original. Pessoal, ele falsificou o documento, né? Ele falsificou o documento. Por isso, falso, porque ele falsificou o documento. Então ele vai responder por o quê? Por falsificação de documento. Qual documento? Público. Falsificação de documento público. Certo? Artigo 297. Tá? Por quê? Porque era uma identidade. Era uma identidade, né? Um RG. Por isso ele vai responder por falsificação de documento público e não por falsa identidade. Por quê? Ele que fez a fraude e ele utilizou. Agora vamos para outro exemplo. Ele pegou essa identidade e ele deu para alguém fazer essa falsificação. Daí ele mandou lá para alguém, a pessoa inseriu a foto dele no documento e devolveu para ele. Qual crime ele vai responder? Uso de documento falso. Ele vai responder pelo crime de uso de documento falso. Por quê? Aquele documento não é mais de terceira pessoa. Aquele documento virou um documento falso, público. E a partir do momento que ele utilizou aquele documento falsificado público, ele vai responder por uso de documento falso. Certo? Continuamos aqui então, pessoal. Essa súmula é muito importante. Eu vou falar para vocês. Eu estudei muito para fazer essas aulas. Eu vi várias questões, tá? Eu tenho vários alunos que estudam comigo, né? Vários alunos que estudam juntamente de mim ali na minha mentoria. E, pessoal, eu pego os pontos que mais caem, tá? E essa súmula, ela cai muito em prova. Ela cai muito. Então, eu peço uma atenção especial para ela. É uma súmula que você tem que saber. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que situação de alegada à defesa. Então, você, delegado de polícia, em breve, você vai estar lá, vai pedir o nome daquela pessoa, ela vai mentir para você, você pode colocar ela em flagrante naquele momento. Ela está em flagrante delito pelo crime de falsa identidade, tá? Mesma coisa, claro,
com o crime de uso do documento falso, né? Mas aí não tinha nenhuma divergência, né? Porque o uso do documento falso, a pessoa está utilizando documento falso, né? Mas o falso de identidade, ela só falava o nome de outra pessoa. Pessoal, fato típico, você não pode mentir ali para a autoridade policial, certo? Senão você vai estar cometendo um crime. Vamos para uma questão? Vamos lá para a próxima questão. MP de Goiás, tá? MP de Goiás, aqui, cargo de promotor. O autor que, preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo, atribui-se falsa identidade perante a autoridade policial, a fim de ocultar seus maus antecedentes, ou mesmo a fim de se eximir de eventual responsabilidade penal, comete o crime de falsa identidade, ainda que alegue ter agido em situação de autodefesa, sendo esse o entendimento dominante dos tribunais superiores. Certíssimo, pessoal. Certíssimo. Eu só trouxe essa questão aqui porque ela adicionou tantas coisas, né? Ainda que nada. Não importa a situação. Se você mentir seu nome para a autoridade policial, você vai responder por falsa identidade. Tá bem? Vamos colocar aqui um caso que você não responderia, para não falar nunca. Um caso que você não responderia. Vamos supor que você seja juiz de direito, ou promotor, ou delegado de polícia, e você investiga em organizações criminosas. E você tem um processo sigiloso que a justiça autorizou você a utilizar outro nome, porque você corre risco pessoal, você corre risco de vida cada vez que você diz seu nome para alguém. Então, nesse caso, em virtude que você tem autorização da justiça, você está em estado de necessidade, certo? Você pode mentir a sua identidade, tá bom? Olha, é um fato muito, muito atípico que não vai aparecer na sua prova. Não vai aparecer na sua prova. O que vai aparecer é isso aqui dessa questão e a súmula que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Então, lembrem, não tem autodefesa aqui. Vai ser conduta típica. Seguimos aqui para um crime muito importante. Por quê? Porque esse crime ele foi totalmente reformulado. Ele foi totalmente reformulado agora, recente agora. A atualização de semana retrasada, de 2 semanas, né? Final de abril de 2023. Já vou até colocar a data aqui para vocês. Dia 26/4 de 2023. 2 semanas atrás que eu estou dando essa aula aqui, que passou essa lei. E por isso que se tornou um crime mais importante ainda do que o normal, tá? Que é a adulteração de sinal identificador de veículo. Eu vou até colocar o marca-texto aqui, pessoal, que eu acho muito importante, tá? Pessoal, vamos lá. Antes desse crime aqui, nós não tínhamos algumas coisas. Vamos ler primeiramente o artigo 311, tá? Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque ou semi-reboque, ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa que a gente tem nesse tipo penal. Eu vou grifar com vocês, vou ler verbo por verbo. Vamos lá? Adulterar. O que é adulterar, pessoal? Por exemplo, tem um número lá no chassi, o número 6. A pessoa vai lá e transforma o 6 em 8, né? Ou o contrário, tem o número 8, a pessoa vai lá, raspa um pouquinho e transforma em 6. Isso é adulterar, tá bem? Remarcar. O que é remarcar? Você vai lá, o agente vai lá, risca totalmente o número, né? São vários números e letras, no número do chassi, por exemplo, ou no motor mesmo, risca todos os números e coloca vários números em cima. Isso é remarcar. E suprimir. Suprimir, que eu queria muito chamar a atenção de vocês, porque não tinha antes. Foi uma atualização dessa lei. Uma atualização aqui agora em 2023. Vou puxar aqui o slide. Suprimir é você retirar, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui outra cor. Pessoal, suprimir é você retirar. Caiu um caso na minha delegacia essa semana. Essa semana caiu um caso na minha delegacia. Chegou o agente lá com uma moto e a moto não tinha número de chassi. Tinha sido retirado. Flagrante. Flagrante, tá bom? Flagrante. Eu já vou colocar para vocês por que foi flagrante, que é muito importante para vocês saberem. Agora, não tem mais dúvida, não há mais divergência alguma. Suprimiu, adulterou ou remarcou, crime. Crime previsto no artigo 311 do Código Penal.
No entanto, uma atenção, esse crime aqui, ele é instantâneo, tá? Ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Então, para a pessoa estar em flagrante, você tem que pegar ela naquele momento suprimindo. Você tem que pegar ela naquele momento suprimindo, tá? Nós temos as figuras equiparadas que nós já iremos conversar. Flagrante pelo 311 caput é se você pegar a pessoa realizando aquele ato, adulterando, remarcando, suprimindo. Pelo caput, tá? Pelo caput. Em seguida, vamos ver as outras. Vamos continuar aqui o tipo penal. Adicionou aqui elétrico, híbrido, de reboque, de semi-reboque ou de suas combinações. Pessoal, elétrico, híbrido, né, adicionou apenas aí novos automóveis para não ter dúvida, né, para não errar dessa vez, porque antes deixava um tipo penal muito aberto, certo? Mas o mais importante, de reboque ou semi-reboque ou de suas combinações. Porque o que aconteceu? Chegou no STJ o presente caso. Chegou no STJ o presente caso. Um carro estava levando um reboque, tá? E esse reboque, ele estava adulterado. Ele estava com a placa de outro veículo, certo? Pessoal, isso seria adulteração. Segundo o STJ, você trocar as placas é adulteração, tá? É adulteração. Vamos supor até que seja uma mudança no número de chassi, né? Foi lá e remarcou o chassi. Chegou um reboque com essa individualidade aí para o STJ. O STJ falou, não tem crime. Por quê? Porque reboque não é veículo automotor. Reboque não tem motor. Ele não tem locomoção própria. De forma que essa conduta é atípica. Olha como foi rápida aqui a legislação, né? O legislativo aqui agiu rapidamente e já alterou. Não tem crime para isso? Agora tem. Agora, se você adulterar, suprimir ou remarcar reboque, semi-reboque, você vai responder pelo artigo 311. Lembrando que é apenas a partir de 26/4, tá? Se você suprimiu, adulterou, suprimiu ou remarcou algum reboque ou semi-reboque antes de 26/4, você não cometeu nenhum crime, tá? Apenas depois do dia 26/4. Perfeito, pessoal? Vamos seguir aqui, então, para o slide, porque esse crime eu quero estudar inteiramente com vocês, tá? Vou puxar aqui a caneta. Esse parágrafo primeiro aqui, desculpa aqui. Esse parágrafo primeiro, pessoal, ele já tinha, tá? Ele já existia. Ele já existia. De forma que ele acaba não sendo tão importante pra gente. Mas basicamente, se o agente comete o crime do exercício da função pública, a pena é aumentada de 1/3. Tá bom? Uma outra coisa importante que eu queria trazer com vocês aqui, eu já falei sobre a troca de placas, né? A troca de placas, que é crime pro STJ de adulteração. E pessoal, a pessoa que vai lá e coloca uma fita adesiva na placa, ela esconde a placa, mas com uma fita adesiva. Chegou isso no STJ e o STJ disse que é crime, é crime. Então, se você for lá colocar uma fita adesiva escondendo a placa do seu carro, seja um número, uma letra ou a placa inteira, você irá cair aqui no artigo 311 do Código Penal. Daí muita gente falou, e o princípio da proporcionalidade, né? Porque é facilmente reconhecível, é muito fácil você ver ali que aquela placa está adulterada apenas com a fita adesiva. O STJ falou, não me importa. Adulteração de sinal identificador de veículo, artigo 311 do Código Penal. Não importa, vai responder pelo crime. Tá bom? Perfeito? Seguimos agora para as condutas equiparadas, previstas no parágrafo 2º aqui do artigo 311. Essa primeira parte, ela já existia, tá? Essa primeira parte, ela já existia, tá? Já existia. Apesar de estar aqui 14.562, só está aí porque realmente houve uma modificação. Antes ela era um parágrafo e agora ela virou um inciso dentro do parágrafo. Tá bem? E agora nós temos a nova conduta equiparada. Aquele que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém um depósito, fabrica, fornece, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação, de que trata o caput desse artigo, vai incorrer na mesma pena do caput. Certo? E aqui, pessoal, muito importante, porque em regra isso daqui seria mero ato preparatório.
aqui virou um crime obstáculo. Por quê? Apenas de você possuir aqueles objetos, você já vai responder pelo crime. Então, beleza, você está lá numa investigação, você não conseguiu colocar a pessoa em flagrante pela adulteração. Você encontrou um veículo que você sabe que ela adulterou. Você sabe que ela adulterou aquele veículo. Você vai até a mecânica dela lá e encontra vários objetos aptos a remarcar chassi. Você prende ela em flagrante aqui pelo inciso 2. Beleza? Certo? Então lembrem disso. Vai estar em flagrante pelo crime do inciso 2. Certo? É a mesma coisa aqui dos petrechos de falsificação de moeda falsa, lá no artigo 289, 288 do Código Penal, que é um crime obstáculo também. Você apenas possuir as máquinas para fazer moeda falsa, você já caiu em um delito consumado, certo? E aqui, o que eu considero o mais importante, pelo menos na minha vida prática, será o mais importante, pessoal, porque nós tínhamos um problema. Nós tínhamos um grave problema na nossa legislação. É muito comum, principalmente no interior, você encontrar pessoas dirigindo motocicletas com o chassi remarcado ou com o chassi suprimido, certo? É muito comum. E aí? Antes, você prendia a pessoa pelo quê? Primeiro, normalmente não foi ela que fez, certo? Não foi ela que fez. Aí ela não poderia estar em flagrante, porque é um crime instantâneo, tá? Então, vou colocar a situação para vocês aqui. A polícia militar vai lá para o veículo, para uma motocicleta com chassi remarcado, certo? Você está conduzindo a motocicleta, você é levado à delegacia. Chega lá para mim sempre como adulteração de sinal de veículo automotor. Chegava, né? E nunca era. Por quê? Aquela pessoa não adulterou e ainda que tivesse adulterado, ela não estaria em flagrante. Eu não poderia prender ela pelo crime 311. Aí o que a gente colocava? Receptação. Caso tenham indícios de que aquele crime foi objeto de um crime anterior, certo? É um produto daquele crime anterior. Você encaixava a pessoa na receptação. E caso não tivesse nenhum indício que aquele objeto foi furtado ou roubado, ou que era objeto de algum outro delito, você não podia prender a pessoa, né? Não existe flagrante, não tinha crime. E aí veio esse inciso 3, facilitar a nossa vida. O que diz esse inciso 3? Aquele que adquire, recebe, transporta, vários verbos aqui, né? Ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque ou semi-reboque, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação, ou qualquer sinal de identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Aqui, pontos importantes. Pontos importantes. Devesse saber dolo eventual. Né, pessoal? Dolo eventual. Dolo eventual. Então, se a pessoa fala que não sabia, a pessoa fala que não sabia, né? Ela não tem o dolo direto. Mas, pessoal, às vezes ela comprou, ela trocou aquele motor por um valor muito abaixo. Aí não tem como. Ela devia saber que aquele produto é remarcado, tá bem? Porque muitos alegam que eles não sabem. Eles não têm o conhecimento técnico de ir ali dentro do motor, dentro do chassi do veículo e ver se está remarcado, adulterado, né? E por isso que o legislador, muito bem aqui, olha, palmas para o legislador, incluiu esse devesse saber, porque nós temos aqui o dolo eventual, certo? Outro ponto importante aqui desse inciso. Vocês estão vendo suprimido aqui? Não tem. Aqui o legislador esqueceu o suprimido. Esqueceu o suprimido. Então a gente elogia o legislador de um lado e já critica do outro, né? Ele esqueceu o suprimido. Isso daqui pode cair na sua prova. Se cair ali que a pessoa está conduzindo o veículo com o chassi suprimido, você não pode encaixar ela aqui. Você não pode encaixar ela aqui. Ressalva. Pode ser que surja daqui a pouco o entendimento do STJ dizendo que adulteração pode ser supressão, tá? Porque já existe esse entendimento. Já existia esse entendimento. Geralmente o STJ colocava que supressão se encaixava dentro da adulteração. Aquele que suprimia se encaixava dentro da adulteração. Por isso até que os crimes anteriores a essa lei, que a pessoa suprimia, responde pelo 311. Tá? Há uma continuidade normativa aqui, responde pelo 311. Mas agora ficou bem visível, né? Está ali no caput do 311. Suprimir, não há dúvida.
agora sim o STJ vai ter que falar sobre o inciso 3, porque não tem supressão aqui. E aí, STJ? Vai colocar ou não? Eu acredito que vá. Eu acredito que vá, mas a gente precisa de uma opinião. Se for apenas pela letra seca da lei, apenas do adulterado ou remarcado e não suprimido. Perfeito, pessoal? Vamos seguir aqui, então? Vamos seguir para o nosso próximo slide? Inciso 3. Praticar as condutas do inciso 1 ou 2 no exercício de... Opa! Até coloquei errado aqui, só deixa eu trocar para o marca-texto. É uma forma qualificada do delito, né, pessoal? É uma forma qualificada do delito no exercício... Aqui. No exercício de atividade industrial ou comercial, nós temos uma pena de 4 a 8 anos, e aqui fala, equipara-se a atividade comercial, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Então lembra que eu falei, aquele cara que você ia até a casa dele prender ele, e ele remarca chassi, ele tem os maquinários ali do chassi, pronto, ele vai responder aqui, qualificado, adulteração de sinal de veículo automotor, qualificado, a pena vai ser de 4 a 8 anos de prisão. Pessoal, falei tudo o que eu queria falar com você sobre crimes contra a fé pública. Hoje nós passamos crimes contra a dignidade sexual, os principais delitos, passamos crimes contra a fé pública. Eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre falsidade material e falsificação ideológica. E eu fiz questão de trazer para vocês uso de documento falso, falsa identidade e também uma novidade legislativa, e novidade legislativa as bancas examinadoras adoram. E eu fiz questão de trazer para vocês aqui certinho, tudo de novo nesse tipo penal, certo? Então aqui junto comigo nessa aula de hoje, você já fez uma atualização legislativa aí do artigo 311 do Código Penal, tá bem? Deixo aqui o meu Instagram para vocês, delegado Lucas Petri, tá? Vou grifar aqui embaixo. Delegado.lucaspetri. Qualquer dúvida que tenha ficado dessa aula, me manda mensagem lá. Vou responder com o maior prazer do mundo, qualquer feedback, fala lá comigo, tá? Meu muito obrigado por você ter assistido essa aula aqui. Eu espero você no nosso próximo encontro, que teremos em uma data próxima, no caso, para quem está assistindo ao vivo, será amanhã. Teremos o nosso próximo encontro, aula 12, com crimes contra a administração pública, aula importantíssima, tá? Mas muito obrigado por essa aula de hoje. Bom descanso, bons estudos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Vejo vocês em breve. Olá, pessoal. Voltei aqui agora para conversar com vocês, especificamente que estão no chat comigo. Tá bem? Eu tenho que fazer essa quebra, porque essa aula ficará gravada para os alunos de estratégia carreira jurídica. Então agora eu volto aqui para responder as questões de vocês do chat, igual eu tinha prometido. Tá bem? Vamos lá, então? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, desde a parte de crimes contra a fé pública, né? O Dan ali falou algo muito certo, que eu até falei posteriormente para vocês, que é sobre a adulteração e a supressão. O STJ realmente tem entendimento que antes dessa lei, suprimir era adulterar, de forma que continua sendo crime, né? A lei só trouxe ali deixando mais claro, colocou suprimir, não há nenhuma dúvida agora. A dúvida é apenas no inciso 3, lá que eu acabei de frisar para vocês, né? Se o STJ vai colocar a adulteração como supressão agora que já tem no caput, né? Porque agora mudou, antes não tinha, agora tem. E aí, por que o legislador não colocou no inciso 3? Falha legislativa ou a gente vai utilizar a interpretação extensiva, né? Vamos ver o que vai acontecer em diante. Professor, monta e desmonta e oficinas. Não, se só monta e desmonta, se não há adulteração, se não há supressão, não há crime, tá bem? Não há crime, tá bem? E no caso de oficinas que realmente remarquem chassi, que mudem o número do motor, aí há crime, inclusive qualificado, certo? O manual do professor Procópio é bom? Olha, é bom, viu? Eu tenho, indico, é bom e é modelo único, tá? Já fazendo uma propaganda aqui para o meu colega. Modelo único, então tem toda a parte geral e toda a parte especial. Manual muito bom, tá? Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, acho que seriam isso de dúvidas, né? Acho que seria isso de dúvidas.
Bom descanso para vocês, bons estudos para quem vai estudar ainda hoje. Eu sei que tem gente que gosta de estudar só de noite, né? Então, bons estudos. Que bom que vocês gostaram da aula. Obrigado, professora, aula ótima. Tô sem dúvidas, ótima aula. Pessoal, muito obrigado, tá? Eu que agradeço aqui a presença de vocês. Só estou aqui em São Paulo na tarde de hoje, só estou aqui ao vivo e dando aula aqui por causa de vocês, né? Por causa de vocês. Então, eu que digo muito obrigado, tá? Raíssa, obrigado pela presença, tá? Amanhã estarei ao vivo com vocês para fechar o curso. Será a última aula da semana Delta, que acabou virando mês Delta, tá? Amanhã, crimes contra a administração pública, assim, um dos crimes que mais caem, né? Eu só estou trazendo coisas que caem. Então, amanhã, 7 da noite, estarei com vocês para a nossa última aula, fechando o curso, tá? Então, eu dou um aqui para vocês até amanhã. Aguardo vocês amanhã para a nossa aula de número 12, para fecharmos aqui o nosso curso de Direito Penal. Bom descanso, pessoal, bons estudos. Até breve.